Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma lição, da escola bíblica. Hoje estou aqui só, os nossos irmãos não puderam chegar hoje, devido a alguns compromissos que surgiram para os nossos irmãos, mas aqui está a minha pessoa para irmãos, a lição de hoje, tá certo? Eu aqui, vocês aí, e a gente vai dando glória ao Senhor, tá bom? Quero lembrar os irmãos que o título da lição é A Igreja Eleita, tá certo? Então, essa é no geral. Então, a lição de hoje é a lição de número 7. Você pode, em sua casa, acompanhar comigo, que tem por título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Veja, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sabemos que o homem estava condenado, mas em Cristo, é bom deixar bem claro isso, em Cristo nós fomos reconciliados com Deus, tá certo? Por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém, queridos? Eu vou logo seguir aqui para o texto áureo, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2:14. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Vamos seguir logo para a leitura bíblica em classe ou no celular. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, amados irmãos, o objetivo geral desta lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um. Que povo é esse? A igreja. Lembra na lição passada que Deus escolheu um povo, e esse povo era os judeus, mas quando Cristo veio, essa barreira de separação, ela foi quebrada. Por quê? Porque os gentios, que sou eu e você, passamos a ser um povo, O fato de Deus ter escolhido os judeus, isso não quer dizer que nós, gentios, nós não estávamos nos planos de Deus. Isso não significa isso. Estávamos sim, amém? Mas Deus escolheu os judeus, aonde vinha a linhagem do nosso mestre Jesus,
e sim hoje os gentios, que somos nós, também passamos a ser, né, a igreja, o povo escolhido do Senhor. Vamos dar andamento. Introdução. Você que tem a sua lição aí, você acompanhe. Se você não tiver, nós temos ainda, apesar que estamos na final da lição, né? Estamos na 7ª lição, mas dá tempo. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo. Vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Veja que interessante. Não foi em Paulo, não foi em Pedro que houve essa mudança. Por que não dizer essa reconciliação com os gentios? Não foi, mas foi em Cristo. Cristo, ele é a base. Cristo, ele é a ponte entre o homem e Deus. Amém? Então, há quem diga que foi fulano, Beltrano, não. Foi Maria, mãe de Jesus, não. Nem Pedro, nem Paulo, foi Jesus. Através do seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário, que houve essa mudança, assim podemos dizer. Vamos para o tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Veja que houve aqui uma inimizade por causa do exclusivismo. Foi a gente que foi escolhido, não foi vocês. Então existia ali uma barreira, uma separação. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Subtópico 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Nós tivemos essa lição alguns meses atrás sobre o templo. Quem estudou lembra que no templo havia várias partes, né? E antes de tudo, de adentrar o pátio, havia um muro. Quem poderia entrar? Sacerdote e o sumo sacerdote. Eles que poderiam fazer o sacrifício. O povo ficava fora. E sem contar que havia ali a separação mais ainda dos gentios, né? Seguindo, a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o ato dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso ao estrangeiro. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Vejam que Paulo ele foi preso, porque ele ultrapassou essa barreira, né? Era um estrangeiro, né? Na visão dos judeus, e era na realidade. Então, isso era tão sério para eles que Paulo foi preso, foi levado à praça, condenado, né? E foi preso. Subtópico 2, seguindo, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara
que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Imagine você em uma via e ali ter um muro. A sua liberdade de ir e vir não existiria. Concorda comigo? Este muro existia, só que não existia só o muro, existia também, a pessoa em si, a intriga de um povo para com outro povo. Você entende isso? Além dessa divisão, dessa parede, havia o exclusivismo, essa é a palavra, Havia esse exclusivismo, essa separação. Então, essa divisão foi rompida. Você pode dizer amém? Por quê? Porque você também é o escolhido. Você foi escolhido por Deus. Louvado seja Deus. Mas como eu fui escolhido? Em que sentido? Como foi isso? Pelo sangue de Cristo, Pelo sangue de Cristo temos livre acesso. Olha que coisa linda, a falar com o Pai. Antes tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote tinha que se santificar, certo? Para depois ele apresentar ao povo. Como é sério, Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Temos livre acesso a entrar no templo. Oh glória, que maravilha, No santuário de Deus você tem essa liberdade, Mas antes não tinha essa liberdade. Então foi o sangue de Jesus que nos deu esse livre acesso. Subtópico 3: o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito a israelita como cidadão. Veja aí, três leis, A civil, a moral, E também a cerimonial. A lei civil diz respeito, irmãos, aos israelitas como cidadão, Tem a ver com o dia a dia deles, A lei civil é isso, tem a ver com o dia a dia, do israelita, tipo impureza, lepra, a pele em si quando estava impura. Então tem a ver, a lei civil tem a ver com eles em si, certo? Então, quando isso acontecia, essa pessoa que era impura, essa pessoa era levada para fora da cidade, ou seja, elas ficavam em um lugar separado dos demais. Veja como isso é sério. Então, aqui é a lei civil, E quem observava, a condição dele, o melhoramento, era o sumo sacerdote, era o sacerdote, tá certo? Eles observavam se tinha realmente purificado. Então, vemos aqui a lei civil, de respeito à lei ao cidadão israelita. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação.
Então a lei continua, pode ser resumida no 10 mandamentos, certo? A lei moral, ela pode ser resumida no 10 mandamentos. Ela nunca teve o propósito de salvar. A lei nunca teve o propósito de salvar, certo? Ela aponta o erro, aponta o caminho, mas a salvação é só por meio de Cristo. Então a lei moral tem isso, ela aponta o caminho, ela aponta o erro, mas ela não salva, né? Só Jesus Cristo. Então vemos aqui duas leis, né? A lei civil, a lei moral. Agora vamos seguir aqui em frente. A lei cerimonial, que é a terceira, é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida e bebida, dia de festa, lua nova e sábado. Colossenses 2:11-16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Veja aqui essa parte da lei cerimonial, né? Quem podia participar desse rito, irmãos, era só os judeus, né? Sacrifício, sábado, a comida, a bebida. Então aqui leva a lei cerimonial. Para o subtópico 4, que diz assim: a revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei do mandamento, que consistia em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vi para revogar, mas cumprir a lei, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessa ordenança ritualística e assim a inimizade foi desfeita. Veja, amados irmãos, é interessante a gente falar isso, o seguinte, que essas leis hoje, para nós, Igreja do Senhor, ela não tem mais sentido, amém? Jesus, ele por si, né, ele fez isso por nós. A gente tem visto ultimamente muitas pessoas judaizando a igreja, tipo a Arca do Concerto, né? E várias outras coisas que a gente tem visto, né, em várias reportagens, né, coisas que não tem nada a ver, aquilo ficou para trás. Cristo aboliu essas coisas, tá bom, amados? Então foi revogada, né? Foi revogada. Louvado seja Deus. Então, como o judeu era escolhido, Jesus, ele cumpriu a lei, não só guardou a lei, a toda a lei, mas ele cumpriu em si mesmo a lei por nós. Então essa barreira foi quebrada. Em Cristo nós temos essa liberdade, não é mais necessário. Por que não é necessário? Você lembra que a arca, ela tinha um significado, a presença de Deus ali na arca. Hoje eu e você somos a arca. Ele habita dentro de nós, ele habita, né, dentro de você, amém? O Espírito Santo, né, tem um diz assim: o Espírito Santo se move em você. Então foi revogado, né? Cristo aboliu toda aquela
ritualização, né? Ou ritualística, como queiram, tá certo? Louvado seja Deus. Vocês estão acostumados comigo, né? Vocês já sabem como é que eu sou. Vamos seguir em frente, tá certo? Vamos para o tópico 2. Para quem está chegando agora, a lição que nós estamos dando é a lição de número 7. Acompanha aí, tá certo? Direitinho. Vai tirando a dúvida. Qualquer dúvida, deixa aí, tá certo? A gente vai dar reprise no canal do YouTube, mas qualquer dúvida vocês vão deixando e a gente responde, tá certo? Depois para os irmãos. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Veja, eram dois povos, judeus e gentios, cada um com sua tese, cada um com sua forma de pensar, mas em Cristo ele fez um povo só. Esse povo é quem? A igreja. Veja, irmãos, que interessante. Há muitas brigas aí, porque a minha igreja é exclusiva, a minha igreja é assim. A gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente tem que ter a palavra de Deus como base, aí sim, tá bom? Mas se você tem uma mãe, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma mãe, um esposo, sei lá, um parente que é de outra religião, e se dizer não, você não é meu irmão, você é primo, porque tem muitos que têm essa tese. Quando você faz parte de outra denominação, ele se acha que aquela igreja que ele faz parte é exclusiva, não tem como irmão, aí diz primo. Isso não existe. Se é a palavra de Deus, se vive a palavra de Deus, somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Veja que a nossa inimizade, nós que éramos gentios, também era com Deus, né? A gente estávamos condenados, mas em Cristo isso foi mudado, tá certo? Jesus, ele reconciliou, ele deu a paz. O cristão em si, ele tem a paz. Amém? Por que ele tem a paz? Porque ele serve o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo, o Emanuel, né? Muitos, para viver a paz, para tentar fazer a paz, se veste de branco, faz caminhada, e muitas vezes aquela paz ali é aparente. Muitas vezes a confusão até ali existe, né? Mas em Cristo nós temos a paz. Veja que quando houve a paz, houve uma tranquilidade, o fim de um conflito. Por quê? Jesus, ele traz isso. Até nós mesmo, antes de ser crente, a gente vivia no estado de calamidade. A gente não tinha paz, mas hoje temos paz. E não é uma paz momentânea, é uma paz interna, né? A gente tem uma paz interna porque sabemos que Cristo, ele é a nossa paz. Amém? Então, vamos continuar vivendo essa paz, essa liberdade que o Senhor nos dá.
Então ele promoveu, irmãos, entre os judeus e os gentios, né, essa paz, tá certo? Essa reconciliação. Com Cristo isso é possível acontecer. Quem sabe você diz assim: rapaz, fulano de tal, não sei não, só Deus, porque ele é bandido, é brabo, né? Mas quando Jesus salva aquela vida, há uma mudança, não é? Há uma mudança. O Senhor começa a reinar, o Senhor começa a mudar, ele começa a ter a paz, o semblante começa a mudar, né? Talvez isso aconteceu com você, você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, ele transformou te dando a paz. Subtópico 2, Cristo é o motivo da nossa paz. Veja quem é o motivo da nossa paz: Jesus. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo é apenas o autor da paz. Mas literalmente a nossa paz, isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e gentios, agora o único povo em Cristo Jesus. Você há de concordar comigo. Eu não sei se você já foi em algum evento, tipo de praça, culto evangélico na praça. Raramente se precisa de policiamento. Concordar comigo? E se houver, é só para questão de transporte, para conduzir, né? Mas não para conter o povo. Geralmente isso acontece, não se precisa muito. Mas lá fora no mundo tem que ter policiamento, tem que ter segurança máxima, porque não existe a paz ali. E um verdadeiro evento, né, em Cristo, a paz. Veja que existe igreja com templos enormes, com membros, sabe, muitos membros, mas não precisa de policiamento, porque Cristo está ali repousando, Ele é a paz. Você entende isso? Então, nem tudo que está reunido, isso significa que está unido. A igreja sim, a igreja ela se reúne e tem que estar unida, ou seja, ela é unida. Amém? Você vê, muitas vezes os deputados estão ali reunidos, os senadores estão ali reunidos, mas não significa que tenha paz. Estão ali dando palestra, o outro está conversando com o outro aqui, não está dando atenção. Mas a igreja, ela está reunida e ouvindo o que Deus está a falar para a sua igreja. Por quê? Porque Cristo é a paz, Ele habita no meio da sua igreja. Glória a Deus por isso, né? Então Ele é o motivo da nossa paz. Só Jesus Cristo é o motivo da nossa paz. Vamos para o subtópico 3, a nova humanidade formada pela paz. Olha, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele a desigualdade foi eliminada, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Então a gente vê aqui que não existe classe, não existe se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre.
todos são iguais. Cristo, ele fez isso por nós, né? Veja que não existe o que? Circuncisão e nem incircuncisão. A circuncisão, só para relembrar vocês, eram os judeus que tinham esse papel. A criança com 8 dias, né, cortava ali o prepúcio, ou seja, hoje a gente podia comparar isso como a cirurgia da fimose. Então era só na questão do macho, tá certo? E o circunciso eram os judeus, eram os gentios, melhor dizendo. Aí Paulo diz: hoje não existe nem circuncisão nem incircuncisão, ou seja, não existe nem judeus e nem gentios, não existe exclusivismo não. Hoje ambos são um só. Você entende isso? Mas por meio de Cristo isso aconteceu. Então foi Cristo que criou esse novo povo, tá certo? Fazendo a paz entre eles, né? Então a desigualdade foi eliminada ali. Então a acepção de pessoas foi eliminada ali. Em Cristo isso não existe mais. Ele não vem buscar só os gentios, não. Ele não vem buscar só os judeus, não. Ele não vem buscar tipo só os batistas, pentecostais, só assim, não. Ele vem buscar um povo remido pelo seu sangue, tá bom? Ele vem buscar um povo remido pelo seu sangue. Ele não vem buscar placa de igreja, ele não vem buscar só a igreja batista, pentecostal, qual nós fazemos parte, não. Ele vem buscar um povo que foi lavado, que foi remido no seu sangue, tá certo? Então, em Cristo isso ali foi eliminado. Ele fez um povo só, né? Agora um povo só que serve exclusivamente a Ele, tá certo? Que aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a Ele. Não existe tal religião tipo eu adoro imagem, eu adoro homens, não é isso que eu estou falando. Estou falando que Ele vem buscar um povo só que serve a Ele, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque lembra que no início da lição nós falamos que Ele é a ponte entre o homem e Deus. Não foi Paulo, e Pedro, Maria, Jesus, não, foi em Cristo, tá bom? Queria deixar bem claro isso para vocês, para que não haja essa confusão. Vamos seguir em frente para o subtópico 3, tópico 3, diz assim: pela cruz reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre homem e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Olha aí, ó. Veja que o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e os homens, tá certo? O homem, antes de aceitar a Jesus, ele era inimigo. Mas como inimigo? Porque ele passava a andar errante, né? Ele passava a roubar, a matar, a beber, a praticar coisas que o mundo lhe oferecia, e tudo isso é inimizade contra Deus. Então o homem antes, ele era inimigo de Deus, tá bom? Mas a gente vê que houve uma reconciliação entre o homem e Deus, né? Vamos dizer aqui, essa dádiva foram possível por causa de quê? Por causa da cruz de Cristo. Então isso foi possível. Acompanhe aí na sua lição o subtópico 1.
Cristo se fez maldição por nós. Você pode ler aí? Cristo se fez maldição por nós. Que amor, né? Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Veja aí, a cruz em si era um sinal de maldição, né? A cruz. Então, ser condenado era ser maldito ali. Veja que existe umas consequências que eu vou ler aqui para vocês, que vocês também podem ler. O que acontecia mais? O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Então, era um chicote e ele apanhava. Esse chicote era de couro e na ponta chumbo ou osso. Quando arremetia aquele chicote, né, a pele saía, né, porque era grande a chicotada. O cidadão ficava amarrado, né, e não era um só que chicoteava, né? Era vários homens, e Jesus apanhou. Veja outra consequência que existia, além da humilhação, além de apanhar. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o lugar da execução. E ali já estava dolorido, cansado. Ele era obrigado a levar a sua cruz até o determinado lugar. Sem esquecer, queridos irmãos, que o nosso mestre, ele também teve a pressão psicológica, porque chegavam a acusar ele em palavra, cuspiram em seu rosto, esbofetearam, a coroa de espinho em sua cabeça, até chegar a esse ponto de humilhação, de ser chicoteado, de levar a sua cruz, que não era dele, né? Essa cruz foi feita para Barrabás. Então Jesus, ele conduziu aquela cruz. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja aí, para um era escândalo, rapaz, você fez isso, merece isso. E para outro, loucura, né? Para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Olha aí, ele se fez, né, culpado. Algo que era para mim. Lembra que nós antes estávamos condenados em Adão, primeiro Adão. Toda a humanidade ela passou a ser condenada, mas pelo amor ágape, pelo amor de Deus, quando diz João diz assim, que Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, né? Aí sim entre o amor ágape. Jesus, ele fez maldito por mim e por você, né? A gente não temos mais culpa. Por que nós não temos mais culpa? Porque na medida que quando você aceita Jesus, você passa a ser justificado. Eu gosto sempre de dizer que a justificação para Deus é como que nós nunca tivéssemos pecado. Isso é que traz justificação. Aí entra logo a santificação. Só que a santificação, ela existe um processo, é dia a dia, sabe?
Enquanto nós estivermos aqui nesse globo terra, neste mundo, a gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai se levantar contra você, vão ser condenados, às vezes até inocentes. Você vai errar, porque erramos com pensamento, palavras e obra. Mas a Bíblia diz assim: quando você se ajoelha de todo o seu coração, nós temos um advogado aí, fiel e justo, para nos perdoar todos os nossos pecados. Interessante que ainda disse: a gente disser que nós não temos pecado, somos mentirosos. Então é dois pecados, né? Porque a gente somos pecadores. E quando a gente diz que não temos pecado, a gente está mentindo. Porque quem sabe hoje mesmo você já errou, sem querer, né? O ser humano muitas vezes ele erra sem querer. A gente fala algo, pensa algo, age algo de uma forma que para alguns está sendo, né, algo doloroso. Você está machucando alguém, como isso acontece com você. Mas enquanto estivermos aqui no globo terra, isso vai existir. Isso só vai mudar quando nós estivermos no céu. Oh glória, paz, amor, alegria, vida eterna no nosso novo lar. Amém, queridos irmãos? Então Jesus, ele suportou tudo isso por mim e por você. Ele suportou até o final e com amor, não disse nada. Se isso não for amor, né? Quem pode explicar? É o amor de Deus, o amor de Cristo, que fez isso por nós. Subtópico 2: reconciliado pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Detalhe aí, viu? Ele morreu, mas não ficou morto. Ficou morto? Jesus ficou morto? Não. O que é que aconteceu depois? Você pode dizer aí, eu acho que eu posso até escutar você dizer aí. O que aconteceu no terceiro dia? Isso. Alguém falou aí, alguém pensou, ele ressuscitou. Ele já não está morto, ele vive e está entre nós, vivo. Oh glória, à destra do Pai, né? Então é lindo isso. Aí vamos continuar. Que foi o sacrifício de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Agora veja aqui que em Cristo um novo homem foi feito. Se você parar e analisar o seu passado, o que você era antes, o que você fez antes e hoje, o que Cristo fez, você lembra o seu primeiro amor? Que coisa linda o primeiro amor, né? Você parece que quer ganhar o mundo, você parece que quer ganhar todo mundo, o primeiro amor ali, e isso tem que seguir. E se isso apagar ou está se apagando, a gente tem que buscar esse amor, sabe? Primeiro, falando com Ele, pedindo força, e você agindo. Não é só de braço de Deus, eu quero aquele. Não, é você orando, pedindo a orientação do Espírito Santo e você agindo. Senhor, aquele primeiro amor que nasça em mim, né? Louvado seja Deus, porque a paz você tem. Louvado seja Deus, porque Ele é a nossa paz. Essa reconciliação, Ele fez isso em nossa vida. Então vamos seguir aqui, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz. Vamos aqui em seguinte, não sei se você perder aí, mas acompanhe comigo. Diz assim, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens,
Isto é o ministério da reconciliação. Aí, a mensagem da cruz. Tem o hino 291, né, que é lindo, e fala sobre a mensagem da cruz. Você tem que pregar essa mensagem da cruz. Você não tem que ficar só para você. Você tem que proclamar, pregoar com vida, sabe? Eu gosto sempre de dizer que a vida em si, ela fala mais alto do que as palavras. Alguém olhar para você e dizer, ali é um crente, ali é uma crente, você tem a paz, você não se agita com nada, né? Você é diferente. Glória a Deus. Nós somos diferentes. A gente tem a paz, a gente tem a mudança, um novo homem. Quando a Bíblia fala assim, um novo homem, né? Ele está falando para toda a classe. Isso é criança, isso é adolescente, mulher, homens, tá certo? Ele fez um novo homem, uma nova criatura. Interessante que a página se vira, né? Que você fez antes ficou para trás, ficou no mar do esquecimento. Cristo nem lembra, Deus nem lembra mais do seu passado. Provavelmente alguém quer te acusar, porque você fez isso e aquilo, porque o inimigo da nossa alma, ele fica ali, tentando, ele é que lembra, mas o Senhor esqueceu, passou. Lembra que nós passamos a ser justificados, mudança, transformação. O nosso alvo é quem agora? Cristo, céu. Você erra aqui, erra ali, mas se levanta. Senhor, me ajude, me perdoe. Não é, porque Cristo ele fez essa bondade por nós, né? Essa reconciliação, né, na cruz por nós. Glória a Deus, através da cruz por nós. Então, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Nós passamos a ter paz com Deus. Isso aí é primordial, amados. É você ter paz com Deus, porque Ele tem o poder de lançar a alma no inferno, só Deus. É o único ser que nós devemos ter medo é Deus, né? Respeito, amor, é o nosso Deus. Vamos seguir, amados, subtópico 3, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaca era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, no único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Preste atenção. A gente tem que ter a paz, a comunhão, a união, tanto vertical como horizontal. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter paz com Deus e paz com meus irmãos. Amém? Eu tenho que estar reconciliado. Mas, irmão, por que eu tenho que estar reconciliado com meus irmãos? Porque Cristo, ele é o que? É a cabeça da igreja. Lembra que ele pegou os judeus, pegou os gentios e fez um povo só? E esse povo só, ele fez a igreja, lembra? Quando ele fez esse povo só, a igreja, ele passa a ser a cabeça da igreja. E nós passamos a ser o corpo de Cristo, a membrazia de Cristo.
Jamais a minha mão direita deve estar desunida com a minha mão esquerda, ela tem que estar unida. Todos os meus membros andam nesse sentido, então a união. Então, quebre essa barreira se está existindo. Quebre essa barreira, porque Ele quer buscar um povo unido, um povo remido pelo seu sangue, não só com paz com Ele, não, Ele quer que você tenha paz com seus irmãos. A Bíblia diz se possível, porque quando a Bíblia diz se possível, porque sabemos, a Bíblia também mostra isso, que isso aí realmente é difícil, mas se possível, tende paz com todos os homens na terra, não é? A paz, isso é importante. Feche a boca, fale menos, porque quando você fala muito, você vai errar mais, vai ferir mais, mas quando você só passa a ouvir, né? Conte 10 segundos para não responder algo que não deve dizer. Olha como isso é interessante, você pensar mais, né? Ter cautela em como falar para alguém a resposta, né? Então você tem que ter tanto a paz horizontal, né, como vertical, com Deus e com os homens. Vamos agora para a conclusão, que diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimonial que servia de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, amados irmãos, em sacrifício de Cristo, essa barreira ela foi derribada, né? Louvado seja Deus. Essa divisão entre povos não existe mais. Ele fez a igreja do Senhor por meio dele, por meio de Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você puder compartilhar, tá? Faça isso, você vai abençoar muitas vidas através desse simples compartilhamento, tá? Deus abençoe, fique na paz.